Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estou aqui gravando mais um vídeo para nossa edificação espiritual. Espero que esse vídeo, que essa mensagem desse vídeo abençoe a sua vida. Eu quero trabalhar nesse vídeo sobre a questão do avivamento, coisas que impedem o avivamento. E eu estou tomando aqui como base, a ideia do pastor Martyn Lloyd-Jones. O pastor Martyn Lloyd-Jones fez uma série de sermões em vários textos da Bíblia, mas no começo ele pregou talvez uns 4 ou 5 sermões baseados em Gênesis capítulo 26, versos 17 e 18. Esse texto diz assim: Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Nós temos aqui a história de Isaac que sai de onde estava e vai para Gerar. Gerar era uma terra da Filístia. O versículo 1 do capítulo 26 diz que a razão por que Isaac saiu de Gerar, saiu da sua terra e foi para Gerar, foi porque lá onde ele habitava veio uma grande fome. E então ele foi para Gerar. E chegando em Gerar, diz que ele deparou-se com um problema sério, que foi o problema da sede. E então, o que fazer para matar a sede? Ele foi procurar água. E então ele foi cavar de novo os poços que seu pai Abraão tinha cavado, mas que no capítulo 26 aqui, versículo 8, diz que os filisteus, com inveja de Isaac, porque Isaac estava prosperando, ficando rico, Isaac estava com muitos servos, ovelhas, bois. Isaac tinha prosperado financeiramente, materialmente. Então os filisteus ficaram com inveja dele e entupiram os poços lá de areia, de lixo, para que Isaac não tivesse água nem para si, nem para seus servos e nem para os seus gados. E, então eu quero aqui tomar o princípio abordado pelo pastor Martyn Lloyd-Jones, quero tomar aqui a ideia dele sobre essa passagem, e dizer para você que da mesma forma como os filisteus encheram os poços de entulho, dificultando a retirada de água, assim também a história da igreja demonstra que o encobrimento e a negligência de certas verdades cristãs sempre tem sido a principal característica de cada período de decadência na longa história da igreja. Então, Isaac, se os poços estavam cheios de terra, de lixo, Isaac não podia tirar água, Isaac tinha dificuldade de tirar água. E então você olha para a história da igreja e você vê que alguma coisa está impedindo que Deus abençoe a igreja, que alguma coisa está impedindo que Deus visite a sua igreja com avivamento, impedindo que Deus opere nos corações dos crentes, para que eles tenham prazer novamente em Deus, para que eles se deleitem em Deus. Né? Então é sobre isso que nós queremos abordar nesse vídeo. Então veja bem, consideremos primeiramente a questão da Idade Média. Qual foi a grande característica da igreja daquela época? A grande característica da igreja da Idade Média foi que as verdades vitais da salvação estavam sendo completamente escondidas, estavam confusas e cobertas. As pessoas não tinham vida espiritual, elas eram mantidas em trevas e em ignorância, elas não conheciam as grandes verdades do Evangelho e da salvação. Na igreja da Idade Média, a salvação era buscada através das obras, como a mesma coisa ensinada pela Igreja Católica hoje e por todas as religiões. A salvação é buscada pelas obras. A justificação do pecado depende das penitências, o perdão dos pecados depende da compra das indulgências. Você lembra do John Tetzel, que em harmonia com o Papa Leão X,
vendeu indulgências para com isso angariar dinheiro para construir a Catedral de São Pedro lá em Roma. John Tetzel vendia a indulgência, que era um bilhetinho que continha a mensagem de perdão, e a pessoa podia comprar aquele bilhete para garantir perdão para si mesmo, e podia também comprar aquele bilhete para garantir o perdão para alguma pessoa, algum parente ou amigo que já morreu. Então, quem estava vivo e comprasse aquele bilhete, então todos os seus pecados tinham sido anulados. E quem já morreu e a pessoa comprasse alguma indulgência em prol daquele que já morreu e que estava no purgatório, aí John Tetzel dizia: quando você comprar a indulgência e que a moedinha bater no fundo da caixa, a alma que está no purgatório automaticamente salta para o paraíso. Então, note com isso que o ensinamento da Igreja Católica escondia o perdão dos pecados através da morte expiatória de Jesus. Então, não era mais pela obra de Jesus na cruz que se obtinha o perdão dos pecados, não era mais pelo sangue derramado de Jesus na cruz, por sua morte, que o pecador obtinha perdão de pecados, e sim pela compra de uma indulgência. Isso é a prática da simonia, é vender coisas sagradas por dinheiro. Então a Igreja Católica na Idade Média fez isso e escondeu a verdade do perdão dos pecados e da salvação apenas pela obra de Jesus, realizada na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, e começou a ensinar que a salvação e o perdão dos pecados aconteciam pela compra da indulgência. A gente, quando dá um salto da Idade Média para o século XVIII, lá na Inglaterra, a gente quer saber qual era a condição da igreja naquela época. A igreja da Inglaterra, naquela época, no século XVIII, estava moribunda, ela era inútil, a grande maioria das pessoas não frequentava a igreja e havia evidência mínima de um cristianismo vital. O cristianismo que havia era um cristianismo formal, um cristianismo sem vida, né? Era um cristianismo apático. A igreja daquela época era como uma planta seca, como uma árvore seca, que não produzia fruto nenhum. E qual era a causa disso? Qual era a causa daquela apatia da igreja? Qual era a causa daquela inutilidade da igreja? Qual era a causa da igreja estar moribunda? A causa era que as grandes doutrinas centrais da fé cristã não estavam sendo pregadas, logo o povo não cria nelas. Como é que o povo ia crer numa verdade que o povo não conhecia? Lembra de Romanos? Quando Paulo pergunta: como crerão se não há quem pregue? Né? Como invocarão aquele de que nada ouviram? Ou seja, como é que o pecador vai crer em Jesus se o pecador não ouve nada a respeito de Jesus? Como é que o pecador vai se arrepender se ele não ouve nada a respeito do arrependimento? Como é que o pecador vai confessar seus pecados se ele não ouve nada a respeito da confissão de pecados? Então, a igreja do século XVIII estava moribunda, era inútil, porque as grandes doutrinas centrais da fé cristã não estavam sendo pregadas. Então, como é que o povo ia crer naquilo que o povo não ouvia? Né? Então, a igreja estava afastada dessas verdades. E, então, meu nobre irmão, minha cara irmã, é a redescoberta das doutrinas centrais da Bíblia, do cristianismo, que sempre tem levado ao avivamento. Considere, por exemplo, a história da Reforma Protestante. Foi somente quando Martinho Lutero redescobriu a grande verdade da justificação pela fé, com base em Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi quando Lutero redescobriu essa grande doutrina da justificação pela fé que o avivamento protestante irrompeu. Foi o retorno a essa verdade que preparou o caminho para o derramamento do Espírito Santo. O perdão dos pecados é obtido pela fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. O perdão dos pecados não é obtido pelas obras, pelas penitências, não é obtido pela compra de indulgência, mas a justificação é obtida pela fé. O Senhor nos justifica, nos declara justo, Ele perdoa todos os nossos pecados pela fé em Jesus Cristo. Então, há certas verdades que são absolutamente essenciais ao avivamento. E enquanto essas verdades estiverem sendo rejeitadas, ou forem negligenciadas ou ignoradas, não teremos o direito de esperar a bênção do avivamento. Então, o que está acontecendo hoje na igreja, o que aconteceu no passado, é o que aconteceu na época de Isaac, segundo Lloyd Jones. Que, da mesma forma como
os poços foram entulhados com lixo e com terra, então a água não podia ser vista e nem podia ser retirada. Foi preciso tirar o lixo, o entulho, para que a água aparecesse e eles pudessem beber a água. Então, da mesma forma, é preciso que tiremos a negligência de certas doutrinas. É preciso que abandonemos a nossa incredulidade com respeito a certas doutrinas. É preciso que nós redescobramos certas doutrinas e preguemos essas doutrinas, para que então possamos receber a bênção do avivamento. Quais são essas verdades vitais que foram negadas e que ainda hoje que hoje ainda são negadas, ou que pelo menos são ignoradas, são negligenciadas por muitas igrejas e por muitos pregadores? A primeira doutrina que a gente tem que redescobrir, se a gente quiser alcançar a bênção do avivamento, é a verdade a respeito de que Deus é vivo, é soberano, transcendente, que Ele age no mundo, que Ele interfere na história da igreja e na vida de indivíduos. Esta verdade é o fundamento de todas as doutrinas. Então, essa é a primeira verdade que a igreja tem que redescobrir. Deus é soberano. Deus é soberano e que, consequentemente, Ele faz tudo conforme sua vontade. Os apóstolos entenderam essa mensagem. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versos 24, 29 e 30, diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Então, vejam aqui os apóstolos entendendo que Deus é soberano. Então, o soberano é aquele que detém todo o poder. O soberano é aquele que faz toda a sua vontade. O soberano é aquele que faz o que quer. E continua a oração: fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, eles apontam aqui para um Deus soberano que agiu na criação, fazendo a terra, o céu e o mar. E diz mais, no verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, para as ameaças dos judeus, que estavam perseguindo os discípulos, e querendo impedir que eles pregassem o evangelho. Então, olha para as suas ameaças. O Senhor é soberano, olhe para a ameaça dele, para as ameaças dele, e faça o quê? Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo filho Jesus. Então eles entendem que Deus é soberano, então eles pedem: Senhor, age na igreja, age na nossa vida. Senhor, não permita que os homens impeçam a pregação do evangelho. Pelo contrário, Senhor, concede a nós intrepidez, concede a nós coragem, concede a nós poder, para que a gente possa anunciar com autoridade a tua palavra, para que eles também creiam na tua palavra. Veja que eles mostram aqui que Deus age na história humana, Deus interfere na história humana, quando diz que Ele estende a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios através do nome de Jesus Cristo. Então, essa é uma mensagem que os apóstolos mostram o entendimento que eles tinham de que Deus é soberano e faz aquilo que Ele quer. Então, Ele quis criar os céus, a terra e o mar, Ele quis curar muita gente no passado, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Se Ele quiser fazer isso ainda hoje, ninguém pode impedi-lo de fazer, porque Ele é soberano. Então, claramente, irmãos, essa passagem mostra que Deus é soberano e que é muito ativo no mundo, mas, infelizmente, muitas igrejas hoje falham em reconhecer esta verdade e falham em crer nela. O que é que nós temos hoje? Temos hoje uma igreja que prega um Deus que pode ser manipulado pela vontade humana, né? Um Deus que você pode mandar nele, um Deus que você pode dar ordem a ele. Então, o pessoal aí criou um Deus que na verdade é um ídolo, e manipula esse Deus para lá e para cá, e imagina que esse Deus é o Deus soberano, criador do céu e da terra. É que nem uma imagem qualquer, uma imagem de um santo qualquer desse aí. A imagem que alguém diz assim: eu quero que essa imagem fique aqui. Daqui a pouco a pessoa diz: eu não quero mais essa imagem aqui, eu quero ela aqui. Daqui a pouco diz: eu não quero mais ela aqui, eu quero ela ali do outro lado. Então é uma imagem que vai sendo manipulada para que ela fique onde o seu possuidor quer que ela fique. Aí esse pessoal faz uma caricatura de Deus, achando que o Deus em que eles mandam, em que eles dão ordem,
O Deus que um certo pregador neopentecostal, herético, na televisão disse, bata na cara de Deus e exija dele que cumpra a promessa dele, que cumpra a palavra dele na sua vida. Esse Deus que você pega pela gola da camisa, que bate na cara dele e diga, faça isso, faça aquilo, você está obrigado a fazer isso e aquilo. Esse não é o Deus bíblico, não. Isso é uma caricatura de Deus. Esse é um Deus que esse pessoal criou, é um ídolo que esse pessoal criou e acha que é o Deus bíblico. É esse Deus que é pregado hoje por aí. Por isso que a igreja não tem avivamento. Porque é verdade de que o Deus verdadeiro é vivo, é soberano, transcendente e faz toda a sua vontade. Essa verdade, enquanto vai sendo escondida, Deus não dará avivamento. Veja, é muito comum a gente conversar com crentes, até crentes sinceros, sobre a soberania de Deus. Eles até entendem que Deus é soberano. Mas Deus é soberano, vírgula. A sua soberania é limitada. Deus é soberano para fazer o céu e a terra. Deus é soberano para fazer um porção de coisas. Mas ele não é soberano para salvar o pecador. No final das contas, quem é soberano é o pecador. É o pecador quem decide que quer ser salvo ou não. É o que dizem. Então, não é a vontade de Deus que prevalece na salvação do pecador. É a vontade do pecador que prevalece não querendo a salvação. Um certo pregador, dentro do metrô, em Recife, fazendo uma evangelização não bíblica, disse, Deus quer salvar você, mas ele não salva você, mas ele não salva você se você não quiser. Ele só salva você se você quiser. Quer dizer, então, em última instância, a salvação está nas mãos do pecador e não nas mãos de Deus. E essa é uma mensagem anti-evangélica. Porque o Evangelho ensina que a salvação é do Senhor, a salvação é de Deus, e Ele é quem dá a salvação ao pecador. Certamente que o pecador resiste à salvação de Deus até certo ponto, mas se ele for um eleito do Senhor, o Senhor no tempo certo quebra essa resistência, quebra essa incredulidade dele e concede a ele a salvação. Isso aconteceu com você, meu amigo, irmão. Você que durante muitos anos rejeitou o Evangelho e teve um momento que você não conseguiu mais resistir e você creu no Evangelho e hoje você é crente. Foi Deus que quebrou tua resistência. Você não foi salvo pelo seu livre-arbítrio, porque você não tem livre-arbítrio. Você era escravo do pecado. Você era cego. Você era escravo de suas paixões, de sua natureza pecaminosa. Você era um defunto espiritual. Você estava morto nos seus pecados. O Senhor veio através do seu Santo Espírito, te deu vida, libertou você dos seus pecados, de sua natureza pecaminosa e te concedeu a salvação. Salvação pela graça de Deus e não por teu livre-arbítrio. Então, o pecador não tem livre-arbítrio, o pecador é escravo do pecado, o pecador é escravo do diabo, o pecador é morto em seus pecados, ele não tem livre-arbítrio. Então, a salvação depende totalmente do mérito de Deus, é Deus quem nos salva. Por sua graça soberana, ele nos salva. Então, enquanto essa verdade estiver sendo entulhada, estiver sendo escondida, essa verdade é como a água lá do poço de Isaac, né? Que as pessoas não veem, porque os pregadores estão escondendo a verdade da soberania de Deus com o lixo do livre-arbítrio, com o entulho do livre-arbítrio. Tire o lixo do livre-arbítrio e pregue a soberana graça de Deus. Porque é pela graça de Deus que nós somos salvos e não por nosso livre-arbítrio. Qual é a sua crença em Deus? Você de fato crê no Deus soberano, transcendente, eterno Deus do universo, que ainda age, que ainda é ativo e que faz toda a sua vontade, ao invés de ser manipulado pelos homens, que quando quer salvar o pecado ele salva? Ou o Deus que você crê é esse Deus da igreja universal, da igreja mundial, da casa da bênção, dessas igrejas pentecostais e não pentecostais, que crê no livre-arbítrio e que Deus é limitado pelo livre-arbítrio do homem? Qual Deus que você crê? Se você crê nesse Deus que é manipulado e que depende da sua vontade, então você está crendo numa mentira, você está crendo no ídolo e não no Deus verdadeiro. A segunda verdade que está sendo escondida, que a gente não pode ver porque há entulho, há lixo sobre essa verdade, é a verdade quanto à autoridade da Bíblia como palavra de Deus. É preciso que a igreja redescubra essa verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo 3,16, diz a seguinte mensagem: toda escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Deus soprou sua palavra em homens. Que homens? 2 de Pedro 1,21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus
soprou em homens santos. Deus moveu homens santos para escrever a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Essa verdade de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus foi negada por muitos no passado e ainda é negada por muitos no presente. Muitos que se dizem cristãos. Eles negavam e negam a revelação. Eles realmente não acreditavam e muitos não creem que Deus revelou a verdade a respeito de si mesmo na Bíblia. Para eles, a Bíblia é um livro meramente humano. Para eles, a Bíblia é apenas um livro que trata de uma experiência religiosa do povo judeu no Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento. É apenas um relato histórico do povo de Deus em ambos os testamentos, mas que a Bíblia não é a palavra de Deus. Os liberais negam isso. Os adeptos do Karl Barth, que foi um teólogo neo-ortodoxo, negam isso. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus. Então, a ideia é, quando você escuta uma pregação, ou quando você lê a Bíblia, e aquela pregação ou texto que você leu fala o seu coração, então a Bíblia tornou-se no seu coração a palavra de Deus. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus quando ela é pregada, nem é a palavra de Deus quando você lê, é a palavra de Deus quando fala o seu coração. Então, se ela fala, ela se torna a palavra de Deus. Então, se você ouve uma pregação ou lê a Bíblia e ela não fala o seu coração, você não ouve sua voz no seu coração, então ela não é palavra de Deus. É apenas um livro humano que relata a história do povo de Deus, dos judeus do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. Então, veja que os liberais e os ortodoxos negam que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus e que ela foi escrita por homens movidos pelo seu Espírito Santo. O nosso entendimento é que a Bíblia toda trata de Deus buscando ao homem e de como ele se revelou ao homem. E a maior revelação de Deus ao homem foi feita quando Cristo tornou-se homem e habitou entre nós. E isso é negado, foi negado no passado e é negado por muitos hoje. Que que Deus revelou-se na Bíblia aos homens e que Deus revelou-se de forma espetacular na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus é o Deus homem. Os teólogos liberais, influenciados pela filosofia racionalista, dizem assim: nós só podemos crer naquilo que a nossa mente pode entender, pode compreender. Então a nossa mente não compreende essa ação de Deus inspirando homens a escrever a Bíblia. A nossa mente não compreende, por exemplo, a doutrina da Trindade. A nossa mente não compreende como é que Deus se fez homem. A nossa mente não compreende como é que Jesus pode ser homem e Deus ao mesmo tempo. A nossa mente não consegue compreender milagres. Então, se a nossa mente não consegue entender, se a gente não consegue entender racionalmente alguma coisa, então aquilo é um mito, não é verdade. Assim, eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus, negam que Jesus é o Deus homem, negam que Jesus tem duas naturezas, negam os milagres bíblicos. Na verdade, são os incrédulos. A incredulidade é como a terra sobre a água, no poço que esconde a água. Enquanto essa terra estiver ali, a água não pode ser tirada e a gente não pode usufruir dessa terra, dessa água. Os liberais do passado e os do presente colocam as suas heresias, que são como terra no poço que esconde a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, muitos hoje são assim como foram no passado. Eles têm negado a verdade de que a Bíblia é a revelação de Deus. Enquanto uma igreja negar que a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra inspirada de Deus, enquanto a igreja nega isso, ela não terá o direito de falar sobre avivamento, ou de esperar pelo avivamento, e muito menos de aguardar o avivamento. Se vocês lerem a história da igreja, que trata dos avivamentos do passado, vocês verão que esses períodos de avivamento foram períodos em que homens e mulheres creram que a Bíblia é a palavra de Deus. Não que a Bíblia contém ou se torna, mas que ela é a palavra de Deus. Eles creram, homens e mulheres creram, que a Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados e que se submeteram a ela como palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Eles não somente creram que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles se submeteram a ela, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos.
Infelizmente, hoje tem muita gente que crê ortodoxamente que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não se submete a ela. Não anda de acordo com os seus princípios, com os seus preceitos, não anda de acordo com os seus mandamentos. Quer dizer, qualquer pessoa que perguntar, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Essas pessoas respondem, sim, creio sim, de todo o meu coração. Porém, essas pessoas vivem como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, porque não se submetem à palavra de Deus. Então, não basta apenas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, tem que se submeter a ela, aos seus ensinamentos, para que Deus possa visitar sua igreja com um avivamento poderoso. Caso contrário, nós viveremos um cristianismo sem vida, apenas um cristianismo formal, que é o que tanta gente tem vivido. Uma outra verdade que está escondida porque há entulhos sobre ela, é a verdade de que o homem é pecador e está debaixo da ira de Deus. Né? João capítulo 3, verso 36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa doutrina de que o homem é um pecador e que ele está debaixo da ira de Deus, é uma doutrina que o homem natural detesta. Ele sente que essa doutrina é um insulto a ele, porque o homem natural se sente bom. E mais ainda nessa era psicologizada, onde tudo é explicado pela psicologia, qualquer coisa corre para psicólogo. Então os psicólogos dizem, o homem é bom. O homem é bom. Então é isso que o homem natural quer ouvir, que ele é bom. Ele vai ao psicólogo e lá o psicólogo diz, você é bom. Você é bom. Dê um tapinha no seu ombro. Se elogie. Dê um beijinho em você. Você é bom. Você merece tudo que você quer. Aí vem nós pregadores bíblicos reformados e dizemos, você é mau. O homem é mau, o homem é pecador, é totalmente depravado, ele é miserável, ele está debaixo da ira de Deus. Aí eles detestam essa doutrina, eles acham que essa doutrina é um insulto. Falar que o homem é totalmente depravado é um insulto ao pecador. Mas é isso que a Bíblia ensina, ele é totalmente depravado. Dizer que o homem é totalmente depravado significa que o pecado afetou sua forma de pensar, afetou as convicções do homem, suas emoções e afetou a sua vontade, as decisões que ele toma. Então, ele não pensa como a Bíblia, ele não tem convicções bíblicas e ele não tem vontade de fazer a vontade de Deus que está na Bíblia. Ele pensa segundo o mundo, segundo sua natureza pecaminosa, e as convicções dele são convicções mundanas, convicções segundo sua natureza pecaminosa, e as decisões que ele toma são decisões que agradam o seu ego. O homem pecador não tem prazer em fazer a vontade de Deus, em se submeter à vontade de Deus. Aí quando nós pegamos que ele é pecador, que ele é depravado e que está debaixo da ira de Deus, ele acha que isso é um insulto a ele e a toda a humanidade. Essa questão de que o homem está debaixo da ira de Deus, alguns chegam a dizer assim, esse não é Deus, esse Deus que se ira, esse Deus que tem sua ira sobre nós, esse não é Deus, esse é o Deus tribal do Velho Testamento. Lloyd Jones conta que, no seu livro Avivamento, que um certo pregador proeminente, certa vez disse que não acreditava no Deus do Velho Testamento, sentado no topo do Monte Sinai, proclamando sua ira e condenação. Ele declarou crer no Deus de Jesus, dizendo que a ideia da ira de Deus é incompatível com a doutrina do amor de Deus. Então, foi isso que a gente teve no passado, é isso que a gente tem hoje. Homens que negam que o homem é pecador e negam que o homem está debaixo da ira de Deus, que o que vale para ele é que Deus é amor e que Jesus veio revelar um Deus de amor e não um Deus de ira. Então, aquele Deus de Moisés é um Deus que está no passado, que está morto, que não existe para nós. O que existe é o Deus de Jesus, o Deus que prega o amor, é o que dizem, negando a natureza pecaminosa do homem e negando a ira de Deus. A história da igreja mostra que quando vem um avivamento, homens e mulheres sentem sua própria pecaminosidade. Homens e mulheres gemem e agonizam debaixo da convicção de pecado e da ira de Deus. Eles sentem que não podem continuar vivendo, pois estão em agonia de alma.
na época de Jonathan Edwards, que pregou um grande sermão intitulado Pecadores nas mãos de Deus irado. Os pecadores no templo se agarravam aos bancos e às colunas do templo, clamando por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, temendo que o piso se abrisse debaixo deles e eles fossem tragados pelo inferno. Então clamavam por misericórdia, se arrependendo e pedindo perdão ao Senhor. Na época de Wesley aconteceu isso também. Então, quando vem o avivamento, os pecadores se veem como pecadores. Se veem debaixo da ira de um Deus que é santo. Se vocês lerem a história da igreja, verão que isso é o que se salienta na história da igreja. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, 7 versos 18 e 24, o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou. Então veja, num avivamento, homens e mulheres sentem o que Paulo sentiu. O que foi que Paulo sentiu? Essa passagem diz que Paulo diz, em mim não há bem algum, né? E diz, sou miserável, sou um homem miserável. Em época de avivamento, os pecadores sentem que são pecadores miseráveis, que nele não há bem nenhum, que ele não é bom, mas que ele é pecador e que está debaixo da ira de Deus. É isso que eles experimentam em época de avivamento. E não que eles são bons, como dizem aí tantos pregadores, influenciados pela psicologia moderna. Então, quando vem avivamento, os homens e as mulheres enxergam sua própria pecaminosidade. Eles ficam horrorizados, eles clamam por libertação. Isso os coloca frente a frente com a ira de um Deus santo. E essa é a causa de sua intensa agonia. Eles ficam agoniados porque percebem que são pecadores e que estão debaixo da ira de Deus. Eles sabem que merecem essa ira e que Deus, sendo Deus santo, tem que odiar o pecado com toda a intensidade de sua natureza divina. O que a gente ouve os pregadores dizerem por aí é: ó amigo, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. É isso que dizem os pecadores: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Ora, o pecador pensa, se Jesus me ama e ele tem um plano maravilhoso na minha vida, então está tudo certo, está tudo bem comigo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que o pecador está debaixo do amor de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso para o pecador. A Bíblia ensina que o homem é pecador, que ele está debaixo da ira de Deus e que se ele não se arrepender dos seus pecados e se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Ele está debaixo da ira de Deus e não do amor de Deus e do plano maravilhoso de Deus. Ele fica debaixo do amor de Deus e do plano maravilhoso de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados e então ele se une a Jesus Cristo. Aí sim, aí ele está debaixo do amor de Deus e Deus tem um plano maravilhoso para ele. Mas enquanto ele não se arrepender dos seus pecados, ele está debaixo da ira de Deus e não tem plano maravilhoso nenhum para ele, porque se ele morrer ele vai para o inferno. Mas essa verdade não é ensinada. O que é ensinado é isso aí, que Deus ama o pecador e tem um plano maravilhoso na vida dele. Essa verdade de que o homem é pecador e de que Deus está irado com ele, está no Velho e no Novo Testamento. Aquele pregador citado por Lloyd Jones está enganado. O Deus de Moisés era um Deus de ira, mas o Deus de Jesus é um Deus de amor. O Velho e o Novo Testamento ensinam a mesma verdade, que o homem é pecador e que Deus é amor também, mas que Deus também é um Deus de ira. O Jesus, que as pessoas colocam contra o Velho Testamento, ensinou a respeito da ira de Deus. Jesus falou a respeito onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Foi o Jesus, a encarnação do amor de Deus, que falou do inferno. O Novo Testamento falou do inferno 24 vezes. Dessas 24 vezes, 22 vezes foi Jesus quem falou do inferno. Então, o Jesus que fala de amor, como dizem, colocando Jesus contra o Deus do Velho Testamento. Esse Jesus que revela o amor de Deus também revelou a ira de Deus contra o pecador, falando do inferno, dizendo que se o pecador não se converter, ele vai para o inferno. O capítulo 6, verso 16 do Apocalipse, fala a respeito de homens e mulheres, que por ocasião do juízo final, clamarão as montanhas e as rochas que caiam sobre elas e que os escondam. Ele diz assim, escondei-nos. Escondei-nos de quê? O texto diz, escondei-nos da ira do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? É Jesus, a encarnação do amor de Deus. Então veja, a mensagem de que Deus é irado contra o pecador
não é algo que ficou lá no Antigo Testamento. O Jesus que é declarado como a encarnação do amor de Deus, também ensinou a respeito da ira de Deus. Daí os homens e mulheres do dia do juízo clamarem, escondei-nos, mas escondei, montes, rochas, caiam sobre nós, escondam-nos. Mas escondam-nos de quê? Da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro. Então, até que homens e mulheres na igreja se humilhem e se prostrem diante do Deus Santo e Justo, não vemos esperança de avivamento. Então, que Deus nos ajude a nos prostrar diante dele em humilhação, para que ele derrame sobre nós o seu Espírito. Que tiremos o lixo e o entulho da incredulidade de nossas vidas. Que tiremos o lixo e o entulho da negação das verdades centrais da Bíblia. E que creiamos nessas verdades para que o Senhor se apiede de nós e mande um grande avivamento sobre nossa igreja. Oremos, irmãos. Senhor, torna a avivar-nos. Torna a avivar-nos. Agora, minhas palavras finais são as seguintes. Qual é a ideia central do avivamento? Qual é a essência do avivamento? Para muita gente, a essência do avivamento é carregar banco na cabeça, é correr dentro da igreja, é plantar bananeiro dentro da igreja, é falar línguas, é profetizar. Nada disso. A essência do avivamento é que nós nos alegremos em Deus. É para que nós tenhamos prazer em Deus, prazer em participar dos cultos de louvor e adoração ao Senhor, ler sua palavra, meditar nela, ter vida de oração, ter prazer em Deus. Essa é a essência do avivamento, ter prazer em Deus. Então oremos, Senhor, torna a nos vivificar. Traga, Senhor, um avivamento para a tua igreja. Que Deus, irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.